Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, quinta-feira, nós teremos revisão de gramática. Vamos fazer aqui a nossa primeira aula, será a revisão de gramática para a prova. E vamos começar com a nossa oração do dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, amores, vamos fazer aqui a revisão de gramática, como eu já falei, a revisão para avaliação. Então, por favor, estejam atentos a tudo que a tia explicar aqui, tudo bem, amores? Vamos lá começar a nossa revisão, faça aqui para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. Adjetivo. Nós vamos começar sobre adjetivo. O que é o adjetivo? Adjetivo é o que caracteriza o substantivo. Então, adjetivo ele vai o quê? Caracterizar o substantivo, vai dar qualidade ou qualidade que a gente chama como características. É só coisas positivas, só coisas boas, professora? Não, também é defeito. Tá? Então, é tudo aquilo que eu falo como substantivo é. Por exemplo, aquela mulher é muito alegre. Qual é o substantivo? Mulher. Qual é o adjetivo? Alegre. A casa é pequena. Qual é o adjetivo? Pequeno. Substantivo? Casa. Então, o adjetivo é o que caracteriza o substantivo. Lembrando que os substantivos são todas as coisas em geral. Todos os seres, pessoas, lugares e coisas. Então, adjetivo que caracteriza o substantivo, voltando aqui explicando, seres, aqui são substantivos, seres, objetos e lugares. Quando eu falo seres, eu estou falando de todos os seres. Então, tanto os seres vivos quanto os seres que não são vivos. Quanto ser humano, quanto os animais. Tanto o ser humano, como também os animais. Quando eu falo meu gato é inteligente, então fica o gato substantivo, inteligente, adjetivo. E aqui vem o exemplo, Daiane é estudiosa. Quando eu falo que Daiane é estudiosa, vamos lá, eu estou dando uma característica para Daiane. Qual é o substantivo? Daiane. Daiane é o substantivo. Estudiosa é o adjetivo que está dando característica para o substantivo. Eu estou falando como a Daiane é. E agora a casa é enorme. Aqui já é o quê? Já é objetos, lugares, pode ser seres. A casa é o quê? A casa é um lugar onde a gente mora. Então, a casa é enorme. Qual é o substantivo? Casa. Qual é o adjetivo? Enorme. E nós vamos observar aqui que tem outra coisa nessa frase que nós também já estudamos e que vai cair na prova. E vamos para a letra S, o som da letra S. Quando o som, a gente viu que a letra S, em algumas situações, ela tem o som da letra Z. Quando a letra S, ela vai ter o som da letra Z. A letra S, ela vai ter o som da letra Z quando ela estiver entre vogais. Então, quando a letra S estiver entre vogais, vai ter o som da letra Z. Lembrando que é somente um S. Nós temos, por exemplo, a palavra classe. Então, a palavra classe está entre vogais, não é mesmo? O A, a letra A e a letra E. Porém, não é só um S, são dois S. Aqui eu estou falando quando a palavra ela é escrita com um S. Então, quando a palavra tem som, quando o S tem som de Z, só um S. Dois S, eles nunca terão som de Z. Pelo contrário, eles terão o som mesmo do S mais
forte ainda, como o caso da letra R. Então, a letra S ela só tem som de Z quando ela vem sozinha entre vogais. E outra coisa aqui que nós falamos sobre os artigos. O que são artigos? E aí vamos ver aqui o que a gente falou sobre artigos. O que são artigos? Artigos são palavras que acompanham o substantivo. Então, são palavras que acompanham o substantivo. E o artigo vai indicar essas palavras, vão indicar se o substantivo ele indica masculino, se o substantivo está no masculino, se o substantivo está no feminino, se está no singular ou no plural. E voltemos aqui para uma das frases que eu falei para vocês que a gente teria. Por exemplo, aqui, falei que tem uma frase aqui que tem também um assunto que vai cair na prova que nós já estudamos. A casa é enorme. Pronto. Aqui tanto tem artigo quanto adjetivos quanto substantivos. Então, quando eu coloco a casa é enorme, eu estou falando o que é que antecede? Substantivo, ele sempre, o adjetivo, o artigo, aliás, desculpem, o artigo, ele sempre vem antes do substantivo. Qual é o substantivo dessa frase? A casa é enorme. Substantivo é a palavra casa. Então, substantivo é a palavra casa. Qual é o artigo? Então, a casa é enorme. E aqui lembro que o artigo ele pode indicar se o substantivo está no singular, se é masculino ou se é feminino. Esse aqui vai indicar a casa, ela é masculino ou feminino? Feminino. Então, para os substantivos femininos, a gente usa a letra a ou uma, as ou umas para o plural. Eu estou falando só de uma casa? Sim, a casa. Então, esse mesmo artigo, a letra A, vai indicar que essa frase, ela está no singular. Já se eu colocasse as casas, mudaria tudo, tá? E a gente vai lá para a concordância de linguagens que nós vimos. Se eu colocar as casas é enorme, está certo? Não está certo. Então, isso se chama concordância, quando tudo concorda com artigo, substantivo, adjetivo. Então, ficaria da seguinte forma: as casas são enormes. E finalizaria com a letra S, porque está no plural, amores. Fica dessa forma: as casas são enormes. Entenderam a questão do artigo aqui? E lá no livro, na página 185, tem o seguinte, tem todos os artigos. Quais são os artigos? Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. O, a, uma, indica que o substantivo está onde? Está no singular. Para o feminino, quais são os artigos que nós usamos no singular? A e uma. A e uma, no singular. Continuando no feminino, quais os artigos que eu uso no plural? As e umas. E agora vamos para o feminino. Aliás, para o masculino. Masculino lá no singular fica como? O e O, o menino, um menino. Agora, masculino no plural, os meninos, uns meninos. Então, essas letrinhas, o, a, os, as, uma, uns, umas, são todos artigos. O, a, os, as, são artigos definidos. Uma,
umas, artigos indefinidos. Então, paramos aqui sobre artigos, não é, amor? Já dá para entender na questão da prova. E agora, a gente viu a página 187, a gente falou sobre a sílaba, as palavras como quá, qué, qui. Então, o quá, o que, o que. A pronúncia dessas palavras, como fica. E nós vimos que em algumas palavras, as letras que, o, i não são pronunciadas, em outras são pronunciadas. É o caso de barraquinha, que a gente viu o exemplo, barquinho também, então não é pronunciado, já 50 é pronunciado. Em algumas palavras a letra U é pronunciada, em outras palavras a letra U não é pronunciada, é como se eu tivesse somente o som da vogal, que U, eles acompanham as vogais, certo, amores? As vogais A, E, I, que fica quá, no caso, que ou que, e que ou qui. Por exemplo, a palavra quilo, quando é escrita com QU, a gente não pronuncia a letra U. Finalizamos aqui a nossa aula, todos tenham compreendido. Estude também o assunto no livro, não deixem de estudar, por favor, para que no dia da prova vocês tenham facilidades e estejam sabendo tudo, não só para o dia da prova, para que vocês entendam e aprendam esse assunto. Tá certo, amores? Um beijo para vocês e ainda temos outra aula, não vou me despedir ainda de vocês.